O despertar da imaginação. Capítulo 5. O tesouro do céu. Pode a firme convicção de uma coisa fazê-la acontecer? E o profeta respondeu: todos os poetas acreditam que sim, e nos séculos da imaginação, esta firme convicção removeu montanhas, mas muitos são incapazes de uma firme convicção, qualquer que seja. William Blake. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Romanos, capítulo 14, versículo 15. Convicção é um esforço interno de intensa atenção. Escutar atentamente o que você ouve é invocar, é ativar. Ao escutar, você pode ouvir o que você quer ouvir e persuadir aqueles além do alcance do ouvido externo. Fale internamente, apenas em sua imaginação. Faça sua conversa interior estar de acordo com o seu desejo realizado. Aquilo que você deseja ouvir por fora, primeiro, você deve ouvir por dentro. Englobe o externo de dentro para fora. E torne-se alguém que apenas ouve aquilo o que implica na realização do seu desejo. E todos os acontecimentos externos do mundo se tornarão uma ponte que o conduz à realização objetiva do seu desejo. O seu discurso interno é perpetuamente escrito ao seu redor em acontecimentos. Aprenda a relacionar esses acontecimentos aos seus discursos internos e você se tornará um autodidata. Por discurso interno, me refiro àquelas conversas mentais que você tem consigo mesmo. Elas podem ser inaudíveis quando você está acordado por causa do ruído e das distrações do mundo exterior da manifestação. Mas elas são bastante audíveis nos sonhos e nas meditações profundas. Mas quer sejam audíveis ou não, você é o seu autor e forma o seu mundo à sua semelhança. Contudo, existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Foi Deus quem mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Teu sonho e as visões que passaram em tua mente, em tua cama, são assim. Daniel, capítulo 2, versículo 28. Um discurso interno, nas premissas do desejo realizado, é a maneira de criar o mundo inteligível para si mesmo. Observe o seu discurso interno, porque ele é a causa da sua ação futura. O discurso interior revela o estado de consciência através do qual você enxerga o mundo. Faça o seu discurso interior condizer com a realização do seu desejo, porque o seu discurso interno se manifesta ao seu redor em acontecimentos. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita e também capaz de dominar todo o seu corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, assim conseguimos controlar todo o seu corpo. Observai, por exemplo, os navios. Embora sejam de grande porte e impulsionados por fortes ventos, são dirigidos apenas por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do seu comandante. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo. No entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um imenso bosque pode ser incendiado por uma pequena fagulha. Tiago, capítulo 3, versículos 2 ao 5. Todo o mundo da manifestação nos mostra qual o uso que fazemos da palavra. O discurso interior. Uma observação imparcial das nossas conversas internas nos revelará as ideias pelas quais vemos o mundo. As conversas internas espelham a nossa imaginação, e a nossa imaginação espelha
o estado com o qual estamos ligados. Se o estado ao qual nos ligamos é a causa dos fenômenos da nossa vida, então estamos aliviados do fardo de ter que saber como fazer todas as coisas, pois não temos nenhuma escolha a não ser identificar-nos com o nosso objetivo, fazendo com que o estado com o qual nos identificamos seja espelhado pelo nosso discurso interior. Então, para alterar o estado com o qual nos unimos, devemos primeiro mudar nossa conversa mental, pois são as nossas conversas internas que criam os fatos de amanhã. Abandonai as conversas antigas com o velho homem, que é corrupto, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Dedique-se ao novo homem, que é criado em justiça. Efésios capítulo 4, versículos 22 ao 24. Nossas mentes, como nossos estômagos, são aguçados pela mudança de alimento. Quintilian. Acabe com toda a velha mecânica negativa em seu discurso interno e comece um novo discurso interior positivo e construtivo, baseado nas premissas do seu desejo realizado. O discurso interior é o começo, é o semear das sementes da ação futura. Para determinar uma ação, você deve conscientemente iniciar e controlar uma conversa interior. Construa uma frase que implique na realização do seu objetivo, tal como: eu tenho uma renda grande, estável, confiável, consistente, gerada com integridade e benefício mútuo. Ou, sou casado e feliz, sou desejado, eu estou contribuindo para o bem do mundo. E repita tal frase várias vezes, até que você seja interiormente impactado por ela. Nosso discurso interior representa de várias maneiras o mundo em que vivemos. No princípio havia o Verbo. João capítulo 1, versículo 1. Aquilo que vós semeastes, vós colhereis. Vede os vastos campos. O Sesamum fez o Sesamum. O milho fez o milho. O silêncio e a escuridão entenderam. Assim nasce o destino de um homem, a luz da Ásia. Edwin Arnold. Os fins revelam as origens. Aqueles que procuram por amor só manifestam seu próprio desamor. Aquele que não tem amor nunca encontra o amor. Só o amor pode encontrar o amor, e ele nunca tem que procurar por ele. David Herbert Lawrence. O homem atrai aquilo o que ele é. A arte da vida está em manter o sentimento da realização do seu desejo e deixar que as coisas venham até você, e não ter que correr atrás delas ou pensar que elas correm de você. Observe o seu interior falar e lembre-se do seu objetivo. Por acaso eles coincidem? Sua conversa interna coincide com aquilo que você diria em alto e bom tom se você alcançasse o seu objetivo? O discurso interno do indivíduo e as suas ações atraem as condições de sua vida. Através de uma auto-observação imparcial e construtiva de sua conversa interior, você descobrirá onde você habita em seu mundo interior e onde você está no mundo interior. É onde você se encontra no mundo exterior. Você aciona o novo homem sempre que os seus ideais e o seu discurso interior se correspondem. Só desta forma pode o novo homem nascer. O discurso interior nasce na escuridão. Da escuridão se faz a luz. O seu discurso interno é o mesmo discurso que você teria caso você realizasse o seu desejo. Em outras palavras, ele é o discurso da realização do seu desejo. Eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Existem dois tesouros que Deus concedeu apenas ao homem e a nenhuma outra criatura mortal. Estes dois são a mente e a fala,
e os tesouros da mente e da fala são equivalentes ao da imortalidade. Se um homem usa esses dois presentes justamente, ele em nada se diferenciará aos imortais. E quando ele sair do corpo, sua mente e sua voz serão os seus guias. E por eles, ele será levado ao panteão dos deuses e das almas que alcançaram a felicidade. Hermetismo, tradução para o inglês, Walter Scott. As circunstâncias e condições da vida são impressas pelo seu diálogo interno. Elas são o seu eco solidificado. O diálogo interno chama eventos à existência. Em cada evento, o som da criação é a vida e a existência. Tudo que um homem acredita e concebe como verdade se revela em seu discurso interior. Este é o verbo, a palavra, a sua vida. Tente perceber o que você está dizendo para si mesmo neste momento. Quais pensamentos e sentimentos você está consentindo? Eles serão perfeitamente tecidos na tapeçaria da sua vida. Para mudar a sua vida, você deve mudar o seu discurso interior. Pois a vida, disse Hermes, é a união da palavra e da mente. Se a imaginação coincidir o seu discurso interno com a realização do seu desejo, então haverá um caminho reto, em você mesmo, de dentro para fora. E o que está fora, instantaneamente, refletirá o que está dentro de você. E você vai ter a certeza que a realidade é apenas um reflexo do seu diálogo interno. Recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é capaz de salvar nossas almas. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Todos os estágios do progresso do homem foram feitos através do exercício consciente da sua imaginação, combinando com um discurso interno voltado à realização do seu desejo. E se o homem não coincidir isso perfeitamente, os resultados serão incertos, embora eles possam ser perfeitamente determinados. Uma persistente concepção do desejo realizado é o caminho para a realização de uma intenção. À medida que controlamos nosso discurso interno, adaptando-o à realização dos nossos desejos, nós podemos deixar de lado os outros processos. Então simplesmente agimos por clara imaginação e intenção. Imagine o seu desejo realizado e mantenha suas conversas mentais sob esta premissa. Através dos diálogos internos controlados sobre a premissa da realização do seu desejo, aparentes milagres acontecem. O futuro se torna o presente e se revela em nosso discurso interior. Se concentrar em seu discurso interno sobre a realização do seu desejo é o mesmo que se ancorar em segurança na vida. Nossas vidas parecem ser divididas em eventos, mas estes nunca são aleatórios, contanto que retenhamos o discurso interno da realização dos nossos desejos. Toda felicidade depende do uso ativo e voluntário da imaginação, para conceber e interiormente afirmar que nós somos o que queremos ser. Nós nos alinhamos com os nossos ideais constantemente, nos lembrando do nosso objetivo e nos identificando com ele. Alinhe-se com os objetivos, constantemente se voltando ao sentimento do seu desejo realizado. É a frequência, a atenção habitual, o segredo do sucesso. Quanto maior a frequência com que o fazemos, mais natural se torna fazê-lo. A fantasia molda, a imaginação constitui. É possível resolver todas as situações com o uso correto da imaginação. Nossa tarefa é pegar a frase certa, aquela que implique que o nosso desejo está realizado, e bombardear a imaginação com ela. Tudo isso está intimamente ligado à misteriosa e sutil voz da consciência. O diálogo interior revela as atividades da imaginação,
e ativa aquilo o que são as causas das circunstâncias da vida. Como regra, o homem que é totalmente ignorante do seu diálogo interno se considera não a causa, mas a vítima das circunstâncias. Para criar conscientemente uma circunstância, o homem deve conscientemente comandar o seu discurso interior, alinhando a voz da consciência aos seus desejos realizados. Ele chama as coisas que não são vistas como se fossem. Romanos capítulo 4, versículo 17. Um discurso interno adequado é essencial. Ele é a maior das artes. É a saída da limitação para a liberdade. A ignorância desta arte faz do mundo um campo de batalha e uma penitenciária onde apenas o sangue e suor são esperados, quando ele deveria ser um lugar de maravilhas e criações. Um diálogo interno adequado é o primeiro passo para você se tornar o que você quer ser. O diálogo é uma imagem da mente, e a mente é uma imagem de Deus. Hermética. Na manhã de 12 de abril de 1953, minha esposa acordou com o som de uma voz com grande tom de autoridade, vinda de dentro dela, dizendo: "Você deve parar de desperdiçar os seus pensamentos, o seu tempo e o seu dinheiro. Tudo na vida deve ser um investimento." Desperdiçar é perder, é jogar fora, é gastar sem ter retorno. Investir é gastar com um propósito, do qual se espera um lucro. Esta revelação à minha esposa refere-se à importância do momento. Ela se trata da mudança do momento. Aquilo que nós desejamos não está no futuro, mas sim em nós mesmos neste momento. Em todos os momentos de nossas vidas, somos confrontados com a eterna escolha sobre o que somos e o que queremos ser. E o que queremos ser já é existente. Mas para perceber isso, nós temos que fazer o nosso discurso interno e as nossas ações corresponderem àquilo o que queremos. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 19. Somente o que é feito agora é que conta. O momento presente não se dirige ao passado, ele se projeta ao futuro para nos questionar: gastar ou investir? O pensamento é o tesouro do céu. A riqueza é o seu símbolo terreno. Cada momento deve ser investido, e nossa conversa interna revela se estamos gastando ou investindo. Se interesse mais por aquilo o que você está interiormente dizendo agora, do que por aquilo o que você estava dizendo antes. Escolha sabiamente o que você pensa e o que você sente agora. Toda vez que nos sentimos incompreendidos, desfavorecidos, negligenciados, incertos e amedrontados, estamos gastando os nossos pensamentos e perdendo o nosso tempo. Sempre que assumimos a sensação de ser o que queremos ser, estamos investindo. Não podemos abandonar o momento atual em nossas conversas internas negativas e ainda esperar manter o controle de nossas vidas. À nossa frente virão os resultados de tudo o que aparentemente ficou para trás. Não se foi o último momento, ele apenas está por vir. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías capítulo 55, versículo 11. As circunstâncias da vida são os ruídos silenciosos do discurso interno que as criou. A palavra visível. A palavra, disse Hermes, é o filho, e a mente é o pai da palavra. Eles não se separam um do outro, pois a vida é a união da palavra e da mente. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Sejamos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados,
Efésios capítulo 5, versículo 1. E usemos o nosso discurso interior com sabedoria para moldar o mundo externo em harmonia com o nosso ideal. O Senhor fala através de mim, e sua palavra está em minha língua. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. A boca de Deus é a mente do homem. Alimente a Deus somente com o melhor. Tudo aquilo que for de boa fama, pense nestas coisas. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. O momento atual é sempre, precisamente, o momento mais oportuno para um investimento. Interiormente, diga a palavra certa. Eis que a palavra está muito próxima de ti e fácil de assimilar. Está na tua boca e no teu coração. Por isso poderás obedecer a ela e vivê-la em teu dia a dia. Eis que hoje coloco diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal, bênçãos e maldições. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente, tu e tua descendência. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 14, 15 e 19. Você escolhe a vida, o bem e as bênçãos ao se tornar aquilo que você escolhe. O semelhante só é conhecido pelo seu semelhante. Faça o seu discurso interior abençoar e dar bons frutos. A ignorância do homem sobre o futuro é o resultado da sua ignorância sobre o seu atual diálogo interno. Seu discurso interior espelha a sua imaginação, e sua imaginação é um governo onde a oposição nunca chega ao poder. Se o leitor perguntar, e se o discurso interno continuar a ser subjetivo e for incapaz de encontrar o objeto do seu amor? A resposta é: ele não permanecerá subjetivo, pela simples razão de que o discurso interno está sempre objetivando a si mesmo. O que frustra e apodrece e se torna uma doença que aflige a humanidade é a ignorância do homem na arte de corresponder suas afirmações internas em relação à realização do seu desejo. O discurso interior espelha a imaginação, e a imaginação é Cristo. Mude o seu discurso interno e você mudará a sua percepção do mundo. Sempre que o seu discurso interior e o seu desejo estiverem em conflito, o discurso interior invariavelmente ganhará, porque o discurso interno objetiva a si mesmo. E é fácil saber se o seu discurso combina com o seu desejo, pois quando combina, o seu desejo se realiza. Eu sei por experiência própria. A língua incendeia o curso da natureza. Tiago, capítulo 3, versículo 6.